Fala, meu povo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Méritos. Vocês já me conhecem, eu sou a Cris Soriano. E o Danilo Macedo. E juntos e misturados estamos aqui para mais um tema sobre relacionamentos, né? E se você tá aí perdido, caiu de paraquedas nesse canal, fique tranquilo, você está no lugar certo. Nós estamos falando sobre relacionamentos, sobre relações ao todo, dentro do casamento, do namoro, e espero que você seja muito bem-vindo. Mas calma, se você ainda não nos segue nas redes sociais, aqui por gentileza, dá aquele cliquezinho e já curta esse vídeo, né? Se essa ideia de falar de relacionamentos você acha uma boa ideia, um bom tema, já dá o seu like, tá bom? Isso aí, gente. Não esqueçam de deixar comentários, né? Sugestões, dicas aí. E igual a Cris colocou, né? Só reforçando, mesmo você que é solteiro também, né? A gente procura abordar tanto para casados, namorados, solteiros, que realmente assim queiram construir uma família e a gente ter aqui uma troca de experiências. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre temas relacionados a crianças, porque está chegando o Dia das Crianças e nós queremos entrar nesse tema tão importante, né, desses seres que são o nosso futuro e os que já nasceram o nosso presente, né? Então hoje o tema é meus, seus, nossos, a dificuldade em lidar com filhos de outras relações. E aí, amor? Então, e aqui entramos numa grande responsabilidade, né? Sim. Principalmente assim, tanto para os casados, né, como também quem está buscando um relacionamento, porque Exatamente. realmente um filho vai vir inúmeros compromissos, né? Vem uma cobrança de responsabilidade muito maior para a pessoa. Esse tema está sendo abordado porque alguns telespectadores pediram para a gente poder falar sobre esse tema. Então, atendido a você que está aí do outro lado, que pediu para a gente falar sobre isso, estamos abordando esse tema. E eu vou dar relatos aqui de coisas que a gente pesquisou, de coisas que eu já vivi, né, de relacionamentos, para que você do outro lado, primeiramente, o mais importante é que você se conheça e saiba realmente o que você quer para sua vida, né? Lembrando que assim, algumas coisas, né, são experiências nossas e outras também assim, a gente sempre está lendo alguns livros, acompanhamos também alguns especialistas na internet. Experiências de amigos, experiências Isso. pessoais. Então, assim, tudo é baseado em relatos de pessoas que realmente já viveram ou então até vivem a experiência de ter filhos de outras relações. Mas o mais importante para você que tem interesse em começar o namoro e você não tem problema nenhum com outra pessoa ter filhos, saiba que sim, existem restrições, a outra pessoa do outro lado ela tem responsabilidades e a atenção não vai ser 100% para você. Então, se você é uma pessoa que não sabe lidar com isso, não tem maturidade, não gosta de criança, eu já te aconselho, não envolva com pessoas que têm filhos, porque infelizmente ou felizmente, né, a criança ela requer cuidados especiais, requer cuidados maiores. E se você for medir força com uma pessoa que tem filhos, saiba que você vai sair perdendo nessa relação. Principalmente no início, né? Porque às vezes a pessoa se empolga tanto quando conhecer uma pessoa nova. Ah não, hoje eu vou sair, a gente vai se divertir. Pensa que não, vem aquele balde de água fria. Ah, o outro vai ter que desmarcar porque o filho não passou bem. Ou então o outro pai ou a outra mãe de um relacionamento anterior do nada surge lá com a criança, precisa guardar e começa algumas frustrações já no início. Então, será que você realmente está disposto a enfrentar essas dificuldades? Você tem essa maturidade de saber também que você também não vai poder se envolver na educação dessa outra criança, porque é o seguinte, a outra criança pode ser que ela já tenha um pai, ela já tenha uma mãe, e você não vai poder envolver nessa relação de criação. Tem pessoas que, assim, são pessoas solteiras, mas elas não estão em busca de um pai para o filho. Ela já tem o pai do filho e ela está só em busca de um parceiro. Então isso requer também uma maturidade muito grande quando você vai iniciar um relacionamento com uma pessoa que tem filhos. Exatamente. Né? Então você tem que ir com a cabeça muito aberta, muito leve, porque é um relacionamento que requer uma atenção maior, né? E o nosso primeiro tópico que nós vamos falar é falta de diálogo e de conhecimento próprio, que é o que nós já estamos falando.
Se você é uma pessoa que não gosta de criança, você não tem paciência, você é uma pessoa que gosta de balada, que você é uma pessoa que gosta muito de sair, saiba que uma pessoa que tem filhos não é uma boa proposta para você. Até mesmo, assim, vocês que realmente, assim, compraram essa luta, né, acham que vale a pena, tem alguns pontos que sempre é bom ficar atentos, igual, beleza, você optou, né, não, o outro ou a outra tem filho e tal, mas só que a gente vai lutar junto, vai dar certo. Mas igual, se você não tem filho e a pessoa que você começou a se relacionar já tem um filho, será que ela está disposta a ter mais filhos? Porque se é o seu sonho, mas o outro por já ter, não querer ter mais, pode ser uma coisa que lá na frente pode vir a gerar conflito entre vocês. Exatamente, então assim, Daí realmente... a importância do diálogo, né? né? A importância do diálogo, realmente. Porque sim, gente, existe isso, nós conhecemos casais que o parceiro já tem filhos e ele não quer filho de jeito nenhum e a pessoa não tem filhos, né, amor? Então, assim, Sim. isso é uma confusão, é uma briga e a pessoa, assim, optou por realmente estar no relacionamento, mas será que ela está disposta realmente a abrir mão de não ter filhos? Então, tem uma coisa, né, que a gente vê repetidamente, até os líderes religiosos, né, do casamento, antes do casamento, que é falar assim, gente, não se case achando que a outra vai mudar depois de se casar, porque ela não muda. Não muda. E às vezes, tipo assim, a pessoa compra um sofrimento pra si, achando assim, ah não, fulano ele tá falando isso, mas eu vou convencer ele a ter filho, não, uma hora ele vai ceder. Mas na prática, e aí? Quanto tempo você está disposta a ser frustrada ou frustrado, né? Podemos ver essa situação tanto para o homem quanto para a mulher, para depois também de muito tempo nem conseguir. Imagina o tempo que você dedicou ali a um relacionamento para depois chegar à conclusão, não vai dar certo. Ou então ficar criando falsas esperanças. Exatamente. E o segundo tópico nós vamos dizer é que a criança, gente, quando você chega em relacionamento com o pai ou com a mãe dele, o que acontece? Eles começam a fazer um pouquinho de chantagem, porque eles têm ciúmes, ou também acham que vão perder campo, ou também acham que a possibilidade de o pai ou a mãe voltar para o parceiro deles, né, vai dificultar. Então, assim, vocês têm que entender um pouquinho o mundo daquele ser, né, que é uma criança. E vocês têm que entender que sim, isso pode acontecer, a maioria das vezes acontece, mas com amor, você que está entrando no relacionamento com uma pessoa que tem filho, você vai ter que ter um tato maior, um cuidado maior e conquistar essa criança que está do outro lado. Por exemplo, eu vou dar uma experiência minha, eu já namorei uma pessoa que tem filho, que tinha filhos, e pra mim foi uma situação muito tranquila, foi assim... um relacionamento muito tranquilo referente a ele ter filhos, porque quando eu cheguei eu conquistei a criança e no decorrer do namoro, do relacionamento, era complicado porque a criança gostava tanto de mim que ao invés dele pender pro lado do pai, ele pendia pro meu lado. Então, assim, na hora de que eu chegava, ele corria e sentava no meio de nós dois, o pai tinha que falar, dá licença, que hoje a crise é minha, entendeu? Então, assim, isso acontecia, mas por quê? Eu entendi que, e olha que eu era bem jovem, gente, assim, eu tinha meus 23 anos, então eu nem tinha experiência de namoro, de relacionamento pra falar, meu Deus, alguém de comprar, não tinha essa experiência. Realmente eu entendi que eu que estava chegando, né, e era importante que eu conquistasse essa criança, e foi o que aconteceu. Principalmente assim, dependendo da idade da criança, é sempre meio que você vai ter que ter um esforço dobrado. Exato. Porque você tem, na realidade, fazer uma dupla conquista. Isso. Você tá ali começando a se envolver com a pessoa e também tem que conquistar a atenção da criança. Tanto no sentido assim de realmente, assim, dependendo da situação, para você realmente ser acrescentada à família, como também para você ter a maturidade de demonstrar que você não tá ali para tomar o lugar da mãe ou do pai que veio de outro relacionamento. Mas sim, assim, seja a mulher ou o homem, né, que está entrando num novo relacionamento, quer construir uma família, e isso não vai atrapalhar também a criança com o relacionamento do pai e da mãe, mas sim vai acrescentar mais. E outra coisa, a maioria das vezes que eu saía com essa pessoa, o filho estava envolvido. Não, gente, não tinha opção. Entendeu? Porque o filho estava com ele, então não tinha opção dele deixar o filho em casa. Então a maioria das vezes a criança estava envolvida nos passeios, e isso é ter maturidade. E outra coisa, se você também é uma pessoa muito ciumenta, eu falo pra você,
Olha, a pessoa que tem filhos, ela vai ter que ter contato diário com o ex-parceiro. Então você vai ter que ter maturidade, conversa no WhatsApp, doença, enfim, várias coisas que é um ser, gente, que não tem como se desfazer, não tem como eles engolir a criança. Então, assim, você vai ter que ter muita maturidade. Eu cheguei a conhecer a mãe, né, dessa criança e eu te falo, ela me tratou tão bem porque o filho dela falava muito de mim pra ela. Então ela se sentiu tão feliz do fato de eu cuidar e tratar muito bem o filho dela. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então, assim, a gente precisa ter maturidade quando a gente escolhe entrar em um relacionamento já sabendo que do outro lado tem uma criança. Convenhamos, né? Normalmente quem quer fazer uma competição são as crianças. Imagine a criança viver uma situação onde você está ali no relacionamento e quer competir com a mãe ou o pai que veio de um relacionamento anterior. Exatamente. Então, assim, são coisas, gente, que a vida requer maturidade. Sim, tem crianças, eu sei que tem crianças muito chatas, eu compreendo, mas entenda, tudo depende de você, depende da forma que você vai tratar essa criança e da conquista que você está disposto a fazer, para que lá na frente a situação fique leve, gente, acredite, vai ficar leve. E quando você conquista uma criança, meu filho, você conquistou tudo, sério. A criança te dá o mundo, te dá um sorriso, te dá respeito, isso depende de você. E o adulto, né, da relação é você. Fora que quando você conquista, ela até te ajuda, né? Seja o homem ou a mulher, ela vai virar, por que você não tá saindo mais? Por que você desligou na cara de fulano? Exatamente. Então, assim, entenda que o maduro tem que ser você. E o segundo tópico nós vamos falar, se você é muito ciumento, não envolva com pessoas... O quarto tópico, desculpa, gente. Se você é muito ciumento, não envolva com pessoas que têm filho. Gente, o ciúmes é o quê? É o sentimento de você querer o outro para si. E numa relação com uma pessoa que tem filho, isso não vai acontecer. O outro não vai conseguir ser 100% para você, porque existe uma outra criança envolvida, principalmente se a criança mora com essa pessoa. A probabilidade de você ficar nos 30% é muito grande, porque a criança, gente, ela requer um cuidado especial. Então não tem como você, ai meu Deus, porque ele desmarcou a saída, ou então porque ele quis voltar mais cedo. Os pais geralmente querem voltar mais cedo da balada, do passeio, porque no outro dia eles sabem que vão ter que levar a criança para a escola. É uma jornada muito complicada. Ser pais solteiros é muito difícil, gente. Então, assim, ter uma criança na vida é muito difícil, então requer uma compreensão maior da parte de quem está envolvendo com quem tem filhos. E convenhamos, né? Tanto quem é casado, quanto quem está começando um relacionamento, quem é noivo, qualquer ser humano já passa por uma situação difícil com ciúmes, né? Uma olhadinha e tal. Imagina acrescentar isso ao ciúme de uma criança. Exatamente. Tenha paciência. Tenha paciência, porque, gente, quando você envolve, você escolhe uma pessoa para casar, você vai levar no pacote dívidas, bens, pai, mãe, irmãos, e se tiver filhos, o filho. Então, assim, gente, esquece, sabe? É uma divisão da pessoa que você vai ter que aprender a lidar. Então, se você já está nessa relação e você está ainda batendo cabeça na parede por causa dos filhos da pessoa que você casou, para com isso, porque não tem como resolver essa situação a não ser você adulto realmente entender que a outra pessoa é uma criança. Um adulto no corpo de uma criança. E você que é o adulto da relação, então você precisa ter atitude de adulto. Um filho nunca vai deixar de ser filho. Nunca vai deixar de ser filho. Então, vamos com calma, relaxe, respira fundo e aprenda a lidar com essa criança. Vamos para o quinto tópico, que é a questão financeira de quando você é casado. Então, gente, quando você casa com uma pessoa que tem filhos, não tem como você ficar medindo muito, tipo assim, as divisões financeiras. Sim, o outro que tem filho pode pagar uma conta maior dentro de casa, né, claro, mas, por exemplo, você não vai ficar fazendo conta de um iogurte, de um biscoito que a criança comeu, sabe? São coisas, sim, que tem que ser conversadas, alinhadas, mas é bom que você tenha maturidade na questão dessa divisão financeira para não ter problemas. E você, que é o pai, tome para si a responsabilidade
desse ser que você colocou no mundo. Igual a gente já comentou em outro vídeo, né, também falando assim nessa questão da importância, né, do diálogo, principalmente nessa parte financeira. É uma coisa que eu e a Cris já citamos, né, realmente a escolha sua, por exemplo, de se colocar no lugar do outro. Se você está ali envolvido com uma pessoa que tem um filho de outro relacionamento, alguma coisa, é normal ela querer, igual a Cris citou, né, dar um biscoito, dar um bombom, dar um presentinho para agradar, porque é o filho daquela pessoa. Assim como você também, se você tivesse um filho, você iria querer agradar. Então não convém você querer criar conflitos com o seu companheiro ou companheira, né, se ele já tem um filho, porque é o normal de toda mãe e pai querer fazer um mimo para a criança, dar um pouquinho mais de atenção, ainda mais numa situação dessa, que está começando um novo relacionamento, porque todo mundo sabe que a criança vai ficar insegura, vai ficar com medo, vai achando que o pai ou a mãe vai dar atenção para essa nova pessoa que está chegando. Então assim, gente, a questão do financeiro, assim, eu sou do tipo da pessoa que, se você entrou no relacionamento já sabendo que o outro tem filhos, é importante você ir e juntar tudo, viver uma vida mais em paz. Ah, mas porque eu tô criando filho de outra pessoa, eu acho que quando você entrou ciente, sim, você vai criar uma criança da pessoa que você diz amar. Então, assim, é maturidade, é a questão de maturidade. Tudo pode ser conversado, alinhado, mas é importante que vocês ajustem os pontos financeiros para não ficar, meu Deus, seu filho come demais, meu Deus, seu filho é um sumidor, meu Deus, sabe, essas pautas de, vou esconder comida, não come, não, sabe? Ou então, compra um lanche dentro do banheiro. Gente, tem pessoas que fazem isso com filhos, né, dessa relação. Então, gente, por favor, assim, mais maturidade quando você escolhe uma pessoa que já tem filhos, né? E não mais importante, por último, gente, eu peço a atenção de vocês que têm filhos com o seu companheiro. Eu tenho amigas, gente, que foram criadas por padrastos que, nossa, eles foram pais para ela, mas eu também conheço pessoas que foram criadas por madrastas que elas foram a bruxa dentro da relação. Que ela esperava o marido sair para abusar da criança, tipo batendo, deixando com fome. Então, assim, se a sua criança tá dando sinais de que algo tá acontecendo, senta, conversa, fala com essa criança que ele é importante para você, né? Você que é pai ou mãe, e mostra para ele que ele pode confiar em você, porque nós temos visto hoje na sociedade, principalmente no Brasil, madrasta matando enteados e padrasto matando enteados, porque falta um pouquinho de atenção dos pais e os sinais estão aí, né? Então, assim, eu já vi pessoas próximas de mim dizendo que o filho que o marido teve de outra relação não significa nada e que o que vale é a família dela, para você ver o grau de maturidade que as pessoas estão tendo com filhos de outras relações. Fora também, né, as notícias que a gente vê aí quase semanalmente, se não for diariamente, né, de realmente essas situações de maus tratos, né, seja pelo companheiro ou pela companheira, né. A gente tem visto muito nas mídias esse abuso por parte das crianças, seja o abuso por violência, seja pelo abuso sexual. Então, ouçam as suas crianças, deem uma atenção a mais. Exatamente. Tanto é importante o diálogo com o seu companheiro ou companheira, como também com o seu filho. E alinhar também, gente, o tipo de castigo ou de disciplina que vocês têm dado para o seu filho. Porque, por exemplo, se eu não bato no meu filho, por que o meu companheiro, que nem é o pai ou nem é a mãe, vai bater no meu filho? Então, olha, eu não aceito que agrida, eu não aceito que bata. Essa não é a educação que eu busco para os meus filhos, é realmente alinhar em conversa com o companheiro o tipo de educação que você está dando para os seus filhos. E mais do que isso, gente, é mostrar para o seu companheiro que ela deve respeito aos seus filhos também. Sabe? Porque eu vejo muito, porque é o adulto que tem que respeitar, a criança que tem que respeitar o adulto também deve respeito às crianças e respeito a quem elas são como indivíduo. Não é porque uma criança que ela perdeu, né, como ser pessoa. Então, assim, cuide dos seus filhos, veja. Eu sei que a gente ama muito, né? Quando a gente escolhe um companheiro para viver, a gente ama muito, mas você já tinha um filho antes dessa relação, então cuide do seu filho. Realmente buscar esse equilíbrio é realmente a maturidade que temos que ter. Exatamente. Olha, eu agradeço vocês terem ficado até aqui. Eu espero ter ajudado aí vocês que estão com problemas,
né, de comunicação, porque tudo não é mais do que o problema de comunicação nas relações, e alinhar realmente o que o outro precisa dentro da relação, né, para haver menos problemas, tá bom? Então eu vou deixar no e-card aqui para vocês os vídeos anteriores e um beijinho para vocês e até a próxima. Um grande abraço. Tchau. Valeu.